Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Estou aqui para realizar a gravação desse jet, o jet que foi no caso, era para ter ocorrido no dia 21, porém não deu, em virtudes técnicas aí da minha internet eu não pude estar simultaneamente com vocês. Então estou realizando aqui a gravação. Aos que não tiveram no dia em que eu passei nas salas me apresentando, eu me chamo Vitor, estarei como monitor de vocês aí na disciplina de Relações de Trabalho 1 durante todo esse semestre de 2025.1. Então, preparei aqui inicialmente uma apresentação para vocês com algumas informações importantes que devem ser refrisadas, né? No caso, a professora já passou em sala de aula, mas não deixe de ser válido nós relembrarmos, até porque são informações importantes. A primeira delas é a questão do material. Todo o material da professora fica na parte dos blocos complementares barra nossos slides, na aba do AVA. Ou seja, todo o materialzinho lá, todos os slides assim que ela vai concluindo ou iniciando, ela vai anexando lá os slides para vocês terem acesso. Então basta acessar lá o AVA, Relações de Trabalho 1, e em blocos complementares que você encontrará o material da professora. O meu material, no caso, eu disponibilizo no Drive. No final de cada JET, eu upo lá no Drive o material, os slides, para poder vocês também terem acesso a eles. Avaliações, acho que é o maior aí óbvio de todo mundo, né? Então é também mais válido ainda relembrarmos. A nossa AV1 já tem data, a primeira chamada vai ser dia 24 do 3, e perdão, botei 2 aí, eu vou corrigir, mas é 24 do 3, 26 do 3. Elas, no caso, serão compostas a primeira chamada de uma prova objetiva e subjetiva e a segunda chamada é um caso concreto. Teve uma pessoa que veio essa semana falar comigo, perguntar sobre a dificuldade das provas. As provas, elas são assim. Eu não vou dizer para vocês que a segunda chamada é mais difícil que a primeira ou vice-versa. Vai depender do seu nível de conhecimento. A segunda, como até a professora mesmo diz, é mais fácil você tirar um 10, porque você precisa saber. Aliás, você precisa responder uma questão. Mas também, vocês concordam comigo, eu acredito, que se você não souber o conteúdo, aí possa ser que também seja objeto de você não tirar o seu 10. Porque ela meio que é aquele ditado, né? 8 ou 80. Então, ou você sabe ou você não sabe. Lembrando que nas duas é permitido consulta, ela não vai tirar o VAD por fato de ser a segunda chamada, só muda mesmo a questão da modalidade da avaliação. Eu, particularmente, nunca fiz segunda chamada dela. Não, eu já vi algumas provas, não são provas difíceis assim as que eu visualizei, porém eu não aconselho. Assim, na minha concepção, eu prefiro fazer a primeira chamada, porque são mais questões e tudo mais, você tem mais ali uma chance de você não ter visto uma parte do conteúdo, outra parte não ter visto, e aí você ficar naquele meio termo. Eu já peço desculpa desde já se tiver algum barulho, porque aqui na rua é bem movimentado, então possa ser que tenha algum barulho aí, eventualmente. Segunda chamada, aliás, AV2. AV2 é composta pelo nosso projeto de extensão. 70% da nota é composta pela extensão. No caso, vai ser avaliada aí desde o início, a separação das equipes, da produção do material de vocês, a aplicação. Então, vocês vão ser avaliados desde o início até o fim da extensão. E para concluir os outros 30%, vocês vão ter um quiz aplicado, quase certeza que seja em sala presencial, em data determinada futuramente pela professora, vocês vão ter a aplicação desse quiz. A AV3, como já vocês já sabem, ela é colegiada, ou seja, a primeira chamada também já tem data 11 do 6, segunda chamada 13 do 6. Então, essas serão as datas que vocês terão que realizar a prova colegiada. Lembrando que a colegiada, como você já sabe, de praxe, todo o conteúdo da disciplina, desde o início até o final do semestre. Atenção para o juiz esperneante que eu coloquei embaixo, é porque assim, a Aline, ela permite que vocês falem, tipo, questionem alguma questão, algo do tipo, mas ela preza para que isso ocorra no dia da entrega das avaliações. Então é muito importante que vocês estejam presentes no dia da entrega da avaliação, certo? Ela define a data, normalmente ele ocorre, por exemplo, assim, vamos supor, eu estou supondo, não sei se dia 26 é uma quarta, mas vamos supor que dia 26 é uma quarta. Aí, normalmente na sexta-feira ela já traz as provas. Não estou dizendo que será de fato assim, mas normalmente funciona assim. Aí é muito importante que nesse dia 26 vocês estivessem presentes, né? Nesse dia 28, perdão.
vocês estivessem presentes para vocês exercerem o juízo disciplinar de vocês, se vocês tiverem interesse em exercer. É muito válido. Então, esse, no caso, é o bloco de avaliações, algo muito importante da gente relembrar. Outro ponto é o GEDS, como é o funcionamento, né? Vocês sabem que os GEDS ocorrerão às sextas-feiras também. Tenho que ajustar aí, no caso, o slide acabei colocando na quinta, porque às vezes eu confundo, porque no GED passado, no semestre passado, era nas quintas, não era na sexta. Aí às vezes acabo confundindo, até no próprio grupo eu mandei lá como quinta-feira, mas os GEDs são às sextas, às 15h30. Também gravado, quem não estiver presente, publico no YouTube. Lembrando que é permitido eu aplicar a presença de vocês, porém, vocês devem lá enviar um comprovante de que vocês realmente assistiram o GED. Eu vou passar umas regrinhas lá de como funciona esse resumo, regrinhas básicas mesmo, só de questão de para poder ter um padrão de como deve ser feito este resumo. Também disponibilizo questões, inclusive agora, quando eu enviar esse GED de agora, eu estarei também enviando questões, que eu tenho um material aqui com 10 questões, incluindo questões de concurso. Então, eu estou sempre disponibilizando aí para vocês terem uma fixação maior do conteúdo. Tem gente que tem mais facilidade de fixar com questões. E o Drive, onde eu anexo todo o nosso material. Revisão com resoluções de questões. As nossas revisões, elas ocorrem com resoluções de questões. Nesse período de março agora, como eu vou estar de férias no meu trabalho, eu consigo aplicar tranquilamente a nossa revisão num sábado. Então, quando estiver se aproximando da prova, eu vou disponibilizar aí uma votação para vocês escolherem o melhor horário e a gente fazer uma revisão no sábado que consegue mais aí abranger todas as pessoas. O podcast de revisão também forneço o podcast de revisão. Semestre passado a gente estava utilizando ainda do Enzo, mas tudo indica que esse semestre eu irei gravar um podcast e aí envio para vocês com conteúdo para vocês escutarem aí. E, por fim, o GED não gera presença, ponto extra. Ou seja, o fato de você estar presente, você compor 70% do GED, não vai ali acrescentar você nenhum ponto extra, certo? Ele certifica você, como todos os GEDs certificam, com uma presença acima de 75%, porém não gera ponto extra. E, por fim, as dicas de estudos, você vai utilizar aí das formas que você mais tiver facilidade. Tem mapas mentais, tem questões, tem as anotações que vocês fazem mesmo em sala de aula, e eu estarei disponibilizando também questões de mapas mentais, como eu já citei. Porém, aí você vai digerir da forma que você mais tiver facilidade de aprender. A questão da doutrina, pessoal, eu não sou muito de indicar doutrina, certo? Porque tem gente que tem mais facilidade com um tipo de autor, outros com outro tipo de autor. Então eu prezo por não estar indicando doutrina. Porém, eu disponibilizei 3 opções aí que estão, acho, salvo me engano, também estão como indicação da professora na bibliografia básica. E são, no caso do Luciano Martinez, o do Maurício Coutinho Delgado e do Sérgio Pinto Martins. O Luciano Martinez é um juiz do TRT da Quinta Região e tanto o Maurício Coutinho Delgado como o Sérgio Pinto Martins são ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Então são pessoas aí que têm já uma ampla gama no direito do trabalho e têm uma certa propriedade para falar sobre o assunto. Todos eles são hiperlinks, então basta vocês clicarem em cima deles que irão direcionar vocês para a biblioteca online. Basta clicar em cima deles. Aqui no caso também está o link do Linktree com o compilado de links que vocês têm para utilizar aí do nosso material. E agora a gente inicia realmente o nosso conteúdo, a qual a gente está destinado a hoje. Lembrando que aqui tem, no caso, unidade 4, vocês não se assustem, é porque a professora realmente ela inicia salteando algumas unidades. Por exemplo, ela inicia pela unidade 1, que é ali aquela parte introdutória, questão histórica do direito do trabalho, que não cai nem na UV1 nem na colegiada, e depois ela já inicia para a unidade 4, que é a unidade que vai tratar de fontes. Depois ela retorna para a unidade 3, que trata princípios, e aí só então ela inicia a unidade 2, que vai tratar dos direitos sociais. Ou seja, quem estiver chegando agora não se assuste. Ela iniciou pela unidade 4 para o conteúdo que integra a nossa prova. Então, calma aí que vai dar certo. E a unidade 4 a gente inicia falando sobre fontes do direito do trabalho, algo muito importante e que é bem válido vocês estudarem por doutrina. Eu indico bastante estudar fontes e princípios por doutrina, porque eles compõem normalmente boa parte da avaliação de vocês. E outra, é mais fácil de você fixar com o conteúdo por meio de doutrina, principalmente desses pontos. Quando você trata da legislação, você pega uma legislação ali genuína, pura, chega até a ser mais fácil, mas a doutrina, para essa parte
principiológica e fontes, é mais interessante vocês utilizarem elas. Basicamente, as fontes, como dita aí o Luciano Martinez, é o lugar de onde brotam as normas de conduta, ou, em última essência, a gênese normativa. É no caso de onde está ali originado a normatividade dentro do direito, não só do direito do trabalho, mas de todo o direito de modo geral. E a fonte no direito do trabalho, ela se divide em material ou formal. E essa, a formal no caso, se distribui em autônoma ou heterônoma. A gente vai agora destrinchar o que são elas. As fontes materiais são aquelas anteriores à existência da regra e estão ligadas aos fatores sociais, econômicos, políticos, filosóficos e históricos que deram origem ao direito. Basicamente, é aquela parte pré-direito, ou seja, aquela parte que tem uma certa influência histórica, uma influência política. Então, é algo que está mais impactado por um fato ali descritivo, como exemplo, a Declaração da Independência do Brasil. Ou seja, tem uma forte influência histórica e política ali. Ou seja, as fontes materiais, elas antecedem, elas são as fontes, entre aspas, mais antigas, que originam ali a, a regra. As fontes formais já é o contrário, ela já é o após, já é a manifestação do direito no sistema jurídico. Ou seja, ela está ali dentro das leis e regulamentos criados pelo legislativo, ela está dentro da sentença, que é a jurisdição, uso e costume, o poder social, no caso, né, que é o que está ali a prática reiterada de conduta que está dentro dos usos e costumes, e os contratos, que têm um poder negocial. Então, esses são originários do direito. Ela está ali dentro da síntese normativa. A lei irá redigir estes e o funcionamento dos mesmos. Ou seja, as fontes formais estão atreladas a exatamente isso. E as fontes formais, elas se subdividem em autônomas e heterônomas. As autônomas é quando elas têm a originada, aliás, pela participação das partes. Ou seja, é quando tem ali algo que ela faz você participar meio que direto ou indiretamente para a formação desta. No caso, o contrato individual de trabalho, que é o contrato que você celebra ali diretamente com o seu empregador, ou seja, tem obviamente a sua imediata participação, você está ali lendo o contrato, está assinando e aceitando as cláusulas expressas nele, certo? Então tem a imediata participação sua, sim. Assim como a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Vocês irão estudar, ou já a Aline já deve ter passado por cima, mas vocês irão se aprofundar ainda mais no que é uma CCT e uma ACT. A CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, aliás, vou explicar de uma maneira mais fácil. Vocês têm aqui o empregado e o empregador. Ambos têm uma representação por meio de sindicato. Tem o sindicato dos empregadores e tem o sindicato dos funcionários, no caso dos empregados. E esses terão uma circuncisão, uma demarcação, no caso ali, territorial. Ou seja, vamos supor, eu moro aqui em Aquiraz, aqui tem um sindicato. Não necessariamente o mesmo sindicato do Aquiraz vai ser o mesmo de Fortaleza. Ele pode ter um sindicato aqui e um sindicato lá que tratem sobre a mesma coisa. Porém, é necessário que seja apenas. Aliás, não é necessário, é obrigatório que seja apenas um sindicato por comarca. Ou seja, vamos supor, Aquiraz, vou pegar um exemplo aqui dos bares e restaurantes, por exemplo, que é um que eu conheço. O sindicato dos bares e restaurantes dos empregadores é um em Aquiraz e dos empregados é um em Aquiraz. Ou seja, não pode ter dois sindicatos de bares e restaurantes. Assim como não pode ter dois sindicatos também para o empregado. Ou seja, não pode ter dois empregadores nem para os empregados. É um para cada. Até porque garante ali um certo controle de fato do que é decidido. Então, temos aqui o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. Vamos tomar, por exemplo, esse dos bares e restaurantes. Esses sindicatos, quando eles negociam entre si, sindicato dos empregadores, sindicatos dos empregados, eles negociam entre si, eles formam uma convenção coletiva de trabalho. Essa convenção vai valer para todos os empreendimentos, certo? Os estabelecimentos que estiverem dentro daquela comarca. Ou seja, como o caso que eu usei de Aquiraz, de bares e restaurantes. Todos os bares e restaurantes terão que obedecer àquela convenção coletiva dentro de Aquiraz.
porque aquela foi elaborada pelo Sindicato dos Empregadores de Bares e Restaurantes e pelo Sindicato de Empregados dos Bares e Restaurantes. A o acordo coletivo de trabalho, que é o diferente da CCT, é quando o sindicato dos empregados celebra um acordo diretamente com a empresa. Ou seja, vamos tomar, por exemplo, bares e restaurantes. Vamos supor que aqui Chiquinho tem um restaurante ali. E o funcionário dele tem 10 funcionários, um exemplo. Ele vai e celebra um acordo coletivo com o sindicato de bares e restaurantes. Aquele acordo coletivo ele vai valer somente para aquele empreendimento, certo? Se fosse uma convenção coletiva, valeria para todos da região. O acordo só vale para aquele empreendimento em específico, porque é celebrado pelo sindicato, que representa os empregados, porém apenas com uma única empresa. O que é decidido vale só nela. Os demais não irão valer. No caso, será a convenção. O costume são as práticas reiteradas de conduta, né? Ou seja, no caso está meio que veiculado ali a uma parte histórica, algo que está costumeiro, a gente costuma dizer, né? Os costumes, costumeiros, que é algo que está ali, que é feito reiteradamente e acaba se tornando uma certa, entre aspas, um hábito, uma conduta. É por isso que eu estou dizendo a questão que eu citei, né? A questão dos doutrinadores. O Luciano Martinez, ele já utiliza o uso e o costume como uma fonte heterônoma, o que, entre aspas, não faz muito sentido, porque como que o costume tem, obrigatoriamente, a imediata participação das partes, porque eles estão ali, a gente está incluído dentro daquela sociedade que gera um uso e costume. Por que que aquele costume se torna heterônomo? Que a gente vai ver agora que heterônomo é uma atividade normativa, você não tem participação, o Estado vai lá e determina. Ou seja, uso e costume já não faz muito sentido. Isso que eu estou dizendo a questão dos doutrinadores, que é importante observar também. E, em contrapartida, fontes heterônomas, fontes formais heterônomas. A atividade normativa do Estado é, no caso, as leis, as emendas, os decretos, toda a parte originária de leis que o Estado determina que você cumpra é uma fonte heterônoma. Ou seja, basicamente, autônoma tem a sua participação, você integra ali uma das partes, heterônoma não integra. É uma determinação, pode ser uma determinação estatal. Hierarquia e conflito entre fontes. Aqui no caso é quando há uma aplicação de mais de uma fonte em determinado caso concreto. Lembrando que a gente viu lá desde o começo que a hierarquia não existe para o direito do trabalho. A gente viu lá, a gente estudou na pirâmide de Hans Kelsen, na introdução ao direito, ao estudo do direito, que tinha, primeiramente, Constituição Federal, abaixo, leis ordinárias, entendeu? Então, isso aí não se aplica para o direito do trabalho. O direito do trabalho, vocês esquecem isso para ele. O que vai valer é o que mais beneficia ao empregado, ao funcionário. Tendo em vista, pessoal, que é bem nítido que é uma relação desequilibrada. Vocês vão ver na questão de princípio biológica mais em breve agora, que é uma relação de trabalho, uma relação de emprego desequilibrada. A gente tem uma parte que pode impor, essa parte é o empregador, e a gente tem uma parte que só resta, entre aspas, aceitar. Ou seja, a gente instala em uma relação que é totalmente desequilibrada. Por isso que o direito do trabalho garante essa prevalência para as leis que irão beneficiar o empregado, independentemente da sua hierarquia. Pode ter a Constituição Federal, mas tem ali um acordo coletivo, por exemplo, que beneficia mais que a Constituição Federal. Vai ser aplicado o acordo coletivo, sem problema. E no nosso artigo 7º caput tem aí a nossa refrisagem sobre isso. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de suas condições sociais, ou seja, além de outros que visem a melhoria. Tudo que visa a melhoria para o empregado é totalmente válido e vai ser aplicado no direito do trabalho. As fontes, pessoal, elas podem ter ali os seus encontros, certo? No caso, eles podem ali ter um choque de decisões. E esse choque ele vai ser resolvido com os métodos de soluções, ou seja, a acumulação automística, o conglobamento ou incidibilidade e o conglobamento mitigado. Aí a gente volta para um temazinho que a gente é bem delicado, aí no caso é até objeto de ADIM, se eu não me engano, que é pós ali a nossa reforma trabalhista, que a Aline também chama de deforma, que é realmente
faz mais sentido. Ele trouxe ali no nosso artigo 620 algo que é totalmente contraditório. Eu acabei de falar para vocês que a gente deve esquecer a hierarquia dentre a síntese normativa para o direito do trabalho. Mas aí a gente vem com o artigo 620, que ele contradiz só simplesmente tudo do que a gente acabou de falar. O que diz o artigo 620? As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre, grave essa palavra, prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Ou seja, sempre prevalecerão. Vocês interpretam, acredito que eu também, que o sempre é inclusive para prejudicar. Se você tem ali algo que sempre vai prevalecer, então vamos supor que vamos levar para o caso concreto. Eu tenho um acordo coletivo de trabalho que diz que a hora extra vai ser estipulada em 20%, que é o mínimo legal. A hora adicional do turno. Aí eu tenho, no caso, uma convenção coletiva que diz que a hora extra para aquele determinado estabelecimento, para aquela determinada circuncisão, perdão, vai ser de 30%. Ou seja, eu tenho um acordo coletivo que diz que é 20% e eu tenho uma convenção que também poderia ter sido aplicada que diz que é 30%. Só que pelo artigo 620 vai ter que ser aplicado o acordo coletivo, o que prejudica, que no caso o empregador poderia usufruir dos 30%, o empregado poderia usufruir dos 30% de adicional noturno e vai ter que usufruir dos 20% ali, o mínimo legal, em virtude de um acordo coletivo. Algo que é mais limitado, né? Que como eu citei para vocês, o acordo é em uma determinada empresa e a convenção é dentro daquela circuncisão de todos os empregados. Ou seja, é algo mais restrito e que nesse caso vai prejudicar, assim como diz o artigo 620. Ou seja, tecnicamente ele é um artigo que deveria ser declarado inconstitucional, se não vai ser aí em breve. Mas tomando aí como adiante nossos três métodos, a teoria da acumulação, ou também chamada de tomista, ou automista, ou da soma, basicamente. Mas já de antemão, pessoal, a teoria da acumulação tomista, atomista ou da soma não é admitida no nosso ordenamento jurídico, certo? Ela é aí, não é uma das formas, a gente está apresentando aqui como três formas, mas ela não é uma das formas admitidas no nosso ordenamento. Ou seja, vocês aí, em um caso de questão que tem perguntando qual a nossa utilizar a nossa teoria de solução de conflito entre fontes. Ou seja, não vou marcar a acumulação tomista, automista ou da soma, porque ela não é utilizada no nosso ordenamento jurídico. Mas basicamente ela é a melhor, pessoal. Ela não é utilizada, mas ela é a melhor, é o sonho de todo trabalhador. Aí no caso, ele dita o quê? Que quando há um conflito, a gente vai pegar o melhor de cada coisa, certo? Aí vamos supor, a gente tem um conflito aí entre uma convenção coletiva de trabalho e um contrato individual. Que o contrato individual é aquele celebrado para você ser contratado ali, que você assina, né? E a convenção coletiva, como falei para vocês, Sindicato dos Empregadores, Sindicato dos Empregados celebra a convenção. E quando a gente teria o choque, a gente pegaria exatamente o que está de vermelho. Ou seja, a gente teria ali, pela convenção coletiva, férias de 30 dias mais 2/3, e pelo contrato individual, férias de 60 dias mais 1/3. Já tem um choque ali normativo. Só que a gente solucionaria como? Pegaria os 2/3 da convenção coletiva e uniria às férias de 60 dias. Ou seja, sonho de todo mundo, né? E a gratificação abaixo, 500 por mês, e a gente tem aqui 1.000 por mês. Ou seja, também seria pego a de 1.000 por mês. Ou seja, você pega o melhor de tudo. Pega os 2/3 de férias, os 60 dias e a gratificação de R$ 1.000. É o sonho de todos nós, seletistas. Porém, não é utilizado no nosso ordenamento jurídico. Ademais, a gente tem a teoria do conglobamento puro ou incidibilidade. Aqui sim é a mais utilizada, é a majoritariamente utilizada dentro do nosso ordenamento. Teoria do conglobamento puro ou incidibilidade. Essa aqui, ela respeita a organização da fonte jurídica, ou seja, você vai ter que escolher ou um ou outro. No mesmo caso aí citado do exemplo passado que eu coloquei, você teria que escolher ou o vermelho ou o roxo. Você não teria a opção de escolher os melhores de cada, ou um pouco desse, ou por tópico. Você não teria. Você escolhe ou a convenção coletiva ou o contrato individual de trabalho. Ele é simples
e eficaz. Ou um ou outro. Não tem muito para onde correr, não tem muita enrolação. E, por fim, a gente tem a teoria do conglobamento mitigado ou setorizado, como ele mesmo diz. Ele será, no caso, ter aplicação por meio de conjunto. Você vai avaliar de um por um e escolher a integralidade do mesmo. Aqui no caso, por exemplo, o que é conjunto? É essa aqui, ó. É essa classezinha aqui, ó, por exemplo. Você vai escolher entre as férias de 30 dias mais 2/3 e a férias de 60 dias mais 1/3. Você vai escolher dentre esses dois o que melhor atende. Eu, na minha visão aqui, acredito que seria as férias de 60 dias, o período maior, e a acrescida de 1/3, que é o previsto mínimo, né, que é o terço constitucional. E você escolheria, no caso, a outra opção, partiria para a gratificação de 500 ou de 1.000. No caso aqui, seria o de 1.000, né? Então, você iria por setor, basicamente aqui por linha. Você escolheria dentre as gratificações a que melhor atenderia, escolheria dentre as férias e o adicional do terço constitucional o que mais lhe atenderia. Dentre esse é a solução de forma da teoria do conglobamento mitigado. Basicamente funciona dessa forma. E essas são as três formas de solução de conflito entre fontes. Agora a gente parte para a nossa unidade 3. A gente já viu agora a unidade 4, que trata sobre fontes, fontes formais, fontes materiais, fontes autônomas e heterônomas, e o conflito ali entre as fontes. E agora a gente parte para a nossa unidade 3, que é a parte que fala sobre nossos princípios, os princípios que regem o direito do trabalho. Lembrando que a gente tem ali os princípios dentro do nossos princípios basilares, dignidade da pessoa humana e ademais que também, obviamente, integram ali a base da nossa Constituição, dos nossos direitos trabalhistas. Porém, a gente tem direitos específicos no direito do trabalho. Esses a gente vai ver agora. O principal deles, a cabeça deles todos, é o princípio da proteção. Basicamente, se vocês forem observar de modo geral, assim, vendo uma ampla gama dos princípios, todos eles são princípios da proteção, porque todos eles, de modo geral, são para a proteção do trabalhador. Mas os princípios que estão divididos dentro dessa subdivisão dos princípios da proteção são três. É o princípio da norma mais favorável, o princípio da condição mais benéfica e o princípio do indúbio para o operário. Mas, Vitor, que trata o princípio da proteção? O princípio da proteção, ele visa equilibrar, como eu falei para vocês mais atrás, uma relação que já nasce desequilibrada. A gente tem ali a figura do empregador, que é a pessoa que pode impor, ele tem ali o poder de subordinar os seus empregados e ter uma certa decisão mais firmada. E por outro lado, a gente tem o empregado, que é a figura ali hipossuficiente, é a pessoa que tem uma certa, um menor poder de escolha. Então, o princípio da proteção, ele nasce com o ideal de equilibrar essa relação que já está totalmente desequilibrada. E dentre eles, a gente inicia aí com o princípio da proteção. Lembrando, um ponto importante de lembrar, como eu falei, do empregado hipossuficiente. Empregado hipersuficiente. Eu acabei botando hipossuficiente, mas é hiper. É aquela figura que foi traga pela nossa a nossa reforma trabalhista, que trouxe também essa visão do super empregado. Que a gente tenta até brinca aí, né, que é o super-homem da relação empregatícia. É uma figura, pessoal, que tecnicamente não existe. Ele trouxe, amplamente amparou aí pela nossa reforma, mas não é algo real. A gente tem ali, por exemplo, um empregado, como dita ela, que recebe o salário de até 2 vezes o limite do regime geral da Previdência Social. Se eu não me engano, o regime geral está em 8.000, o teto. 8.000 e uns quebrados. Então a gente parte do pressuposto que é um empregado que recebe 16 mil reais. Vocês concordam comigo que o empregado que recebe 16 mil reais é mais fácil dele, é mais difícil dele arranjar um emprego do que o que recebe um salário mínimo? Ou seja, vocês acham que uma pessoa que tem um custo de vida de 16 mil reais, ele vai arriscar perder o custo de vida dele? A gente está falando de uma relação privada, a gente não está falando de um ente público. Ele não tem estabilidade,
ele não é regime estatutário, ele é regime seletista. O empregador pode colocar ele para fora no momento em que ele bem entender. Então, vocês acreditam que ele vai entrar para questionar? Porque essa foi a função que a nossa reforma trabalhista teve. Basicamente, ele, esse empregado, ele teria bater aqui nos peitos e chegar lá e decidir diretamente com o empregador, como se ele fosse um sindicato. Ele sozinho fosse um sindicato. De chegar lá e debater com o empregado, coisa que nem o sindicato tecnicamente faz, já que eles entram ali em acordo e os empregados e os representantes do sindicato eles são eleitos, eles têm estabilidade, ou seja, eles têm ali a sua forma de debater com o empregado, porque eles têm estabilidade de emprego. Agora, eles aí não vão ter. Então, é bem óbvio que isso não ocorre, que isso é uma fantasia. Porque eu não vou chegar para debater com o meu empregador, correndo isso de ser botado para fora, com um custo de vida de 16 mil reais. É mais fácil você arranjar um emprego de um salário mínimo do que você arranjar de 16 mil reais. Ou seja, foi uma figura que não existe, que foi traga ali pela nossa reforma trabalhista. Mas agora partindo para os princípios, que é o que realmente importa aqui da nossa unidade, a gente inicia com o princípio da norma mais favorável, que talvez seja o princípio que vocês mais utilizem falar, ouçam falar nessa vida de vocês no direito do trabalho. E é basicamente o que eu já falei também, pessoal. Em casos de diversas normas aplicáveis ao caso, será aplicada a mais favorável ao empregado. Se você tem ali, por exemplo, como eu coloquei abaixo, uma CLT de 100% das horas extras e uma CLT, um acordo com uma convenção coletiva de trabalho que 120 horas, que dita que são 120 horas extras, vocês serão beneficiados pela convenção coletiva, que é no caso que eu falei para vocês lá atrás nas fontes, que é o que não faz sentido do artigo 620 da CLT, que foi trago com a reforma, que dizia que o acordo coletivo vai prevalecer sobre a convenção coletiva. E nesse caso aí, por exemplo, entendeu? Vocês sairiam prejudicados. Se fosse um acordo coletivo a CLT, vocês teriam que obedecer ao que diz o 620, por exemplo, o que torna ele totalmente inconstitucional. Vai de acordo a princípios, vai de acordo até a própria Constituição Federal, que diz que são, no artigo 7º caput, que a gente leu lá, que são o princípio, aliás, o que mais favorece o empregado, ou seja, sempre o que mais favorece o empregado, eles trouxeram esse artigo que não existe. Então, voltando agora mais adentro, princípio da norma mais favorável é isso. Tem ali uma CLT e uma CCT que tem uma que dita que é 100 e outra que é 120, vai ser escolhida de 120, porque é o que mais beneficia o empregado. E se houver um conflito, como eu falei para vocês, será utilizado o método ali de acumulação e de conglobamento, o puro ou o mitigado. No caso, o mitigado é usado somente em um caso, que é no caso quando ocorre ali o conflito entre ordenamentos brasileiros e outros. Por exemplo, quando a gente tem ali uma empresa que ela atua nos dois ramos. Ela tem uma sede aqui, mas também tem sede em outro estado, em outro país, perdão. Mas vocês vão aprender mais isso em processo trabalhista. Vocês vão ver como funciona aí a distinção dessa forma. E só refrisando aí o artigo 7º, como já tinha falado lá, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Basicamente, a descrição do princípio da norma mais favorável. Princípio, passando à frente, desculpa, princípio da condição mais benéfica, ou inalterabilidade contratual impégios. Esse princípio, ele vai ali assegurar que não haja uma alteração contratual que seja lesiva ao empregado. Ou seja, basicamente, quando você entra numa empresa, você assina um contrato de trabalho. Você tem ali as cláusulas contratuais. Quando você assina, você está concordando com essas cláusulas. Quando tem uma alteração do contrato de trabalho, ela precisa obrigatoriamente de um mútuo acordo. Ou seja, o empregador ele precisa da sua concordância para fazer uma alteração no seu contrato de trabalho. Lembrando que essa alteração é alterações que não estejam previstas, que não sejam ali critério do jus variandi. O que é o jus variandi?
O juiz variante é a autorização do empregador para fazer alterações no seu contrato de trabalho. Porém, são alterações estas que não irão prejudicar vocês, como, por exemplo, o dia do pagamento. A nossa CLT, ela permite que o empregador faça o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente. E dentre esse período, ele pode fazer alteração, sem problemas. Vamos supor, você fez um contrato de trabalho que você receberia todo dia 30. Porém, o empregador decidiu mudar. Não, agora eu vou pagar no 5º dia útil do mês subsequente. Ele pode? Pode. A CLT permite. Então, ele pode simplesmente alterar sem a sua anuência. Ele vai lá, altera a cláusula do seu contrato. Ó, agora vocês vão receber no 5º dia útil. Você não pode questionar, porque isso é uma das formas do jus variandi. Ele pode fazer essa alteração contratual, porque ela não é lesiva a você, já que ela já está prevista na CLT há tempos. Então, esse princípio aqui, ele vai vedar uma alteração que seja lesiva ao empregado. Quando não é lesiva, quando está dentro do jus variante, é permitido. Um exemplo que eu coloquei abaixo. A empresa oferece 40 dias de férias, mais 3 diárias em um hotel de sua escolha. Em caso de revogação dessa norma contratual, apenas atingirá quem for contratado após a alteração contratual, e não os que já integram o quadro. Ou seja, quando você foi contratado, tinha lá na cláusula, você vai ter 40 dias de férias, mais 3 diárias em um hotel da sua escolha. Aí depois, você assina um contrato, você está trabalhando na empresa, vamos supor, um mês depois, o empregador vai dizer, não, agora eu vou tirar essa cláusula não vale mais. Ela não vai valer realmente, mas para quem for contratado a partir daquela decisão, para você que já assinou o contrato e que já está com um vínculo ativo dentro daquela empresa, você não vai ser prejudicado por essa alteração contratual. Por quê? Porque o princípio da condição mais benéfica e da alterabilidade contratual impede, ele não permite que esteja alteração contratual lesiva. E essa alteração é lesiva, sim, ao empregado. A súmula 51, inciso 1º do TST, refrisa isso aí também. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, como é o caso que eu citei, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Como eu citei bem bonitinho. Quem ali for beneficiado já estava na empresa, continua com a cláusula vigente. Ademais, quem for contratado após essa alteração não terá esse benefício. O artigo 468 refrisa aqui os critérios do juiz variante, como eu falei para você. O parágrafo 1º diz que não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta a cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Aqui no caso, pessoal, é outro critério do juiz variante. Como eu citei a questão da mudança da data de pagamento, também pode ocorrer essa mudança do cargo efetivo. Aqui como funciona? Você é contratado, vamos supor que eu vou usar um exemplo esdrúxulo, você é contratado ali para ser assistente administrativo. Só que aí surge uma vaga de coordenador na empresa. E essa é uma vaga elencada dentro dos cargos de confiança. Entendeu? Aquelas pessoas que possivelmente, normalmente, na empresa nem batem ponto, elas já têm ali o seu contrato com o seu horário de trabalho, elas não têm ali o monitoramento do seu ponto de trabalho. Elas são pessoas que têm uma confiança depositada por parte da gestão da empresa, até mesmo do proprietário. E vocês concordam comigo que confiança não é hoje nem amanhã. Ele pode confiar nesse empregado hoje, mas amanhã ele já pode não confiar mais nele. Então, a CLT, no seu artigo 468, reverteu o empregador dessa segurança. Ou seja, se ele tem aquele empregado, por exemplo, como eu citei, que é um assistente administrativo, e foi elencado para o cargo de confiança de coordenador, ele perdeu a confiança nele e ele pode reverter ele para aquele contrato anteriormente ocupado. Ou seja, ele pode tirar ele da coordenação e jogar ele de novo para assistente administrativo. Isso não vai ser considerado uma alteração contratual lesiva, porque se trata de um cargo totalmente de confiança. Sendo assim, é permitido e é um dos critérios do juiz variante. Não vai ser caracterizado como uma redução salarial, não vai ser caracterizado como um regresso dentro do seu crescimento na empresa. Vai ser sim apenas uma reversão do seu contrato
por confiança para o seu contrato que realmente você tinha assinado e tinha acordado anteriormente. O parágrafo 2º diz que a alteração que trata o parágrafo 1º, com ou sem justo motivo, não assegura o empregado ao direito à manutenção do pagamento de gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Aqui no caso, basicamente, como é, pessoal? É aquela pessoa que foi para o cargo de confiança, como mesmo exemplo que eu tomei do assistente administrativo, e ele recebeu uma gratificação. Tipo, uma gratificação de R$ 1.000 por mês. Quando ele reverte para o cargo de assistente administrativo, ele perde automaticamente a gratificação. Esse era um benefício que estava dentro do cargo de confiança. Independentemente do período em que ele passou nesse cargo de confiança, quando ele reverter, ele vai perder a gratificação, não vai poder incorporar. Algumas pessoas entram com a ação de incorporação, né, que querem incorporar por receber por muito tempo, já tem benefício. E o próprio 468 também assegura que não vai ter essa incorporação de forma alguma. Ademais, a gente tem um princípio do indúbio pro operário, que é o quê? Esse princípio diz que quando há ali uma dúvida, entre aspas, entre uma interpretação, vamos supor que eu tenho aqui uma interpretação, um contrato de trabalho que foi redigido à mão, e aí lá na parte inicial diz que ele trabalharia 8 horas, e na parte lá de baixo já diz que era 6, entendeu? Então, tipo assim, tem um conflito ali que ninguém está conseguindo entender, nem o próprio juiz, por exemplo. Aí ele vai e aplica o princípio do indúbio pro operário, porque é o quê? A interpretação, quando há ali em diversos aspectos, diversas formas de interpretação dela, ela vai ser sim interpretada da melhor forma para o empregado. Por isso, o indúbio pro operário. Como falei para vocês, sempre ali dentro do princípio da proteção, sempre algo que assegura o seu empregado, que é a parte mais prejudicada da relação. Método pró-vulnerável também encontrado no Código Civil de 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Ou seja, até no seu Código Civil ali tem também uma seguridade por parte da parte menos forte, diria-se assim, dessa relação. Um exemplo que eu trouxe foi uma reclamatória que tramitou perante a terceira vara do trabalho de Camaçari, na Bahia. Narra que o empregado confeccionou um termo de rescisão do contrato de trabalho com 2 datas indicativas de recebimento das parcelas decorrentes da terminação do contrato de emprego. Diante do impasse quanto à data real do término do vínculo contratual, o magistrado de primeiro grau aplicou o princípio do indúbio pro operário, entendendo-se que o obreiro não foi responsável pela confecção do termo de rescisão, não poderia ser prejudicado por um erro material, o qual não deu causa, de modo que a interpretação dúbia ou contraditória deve beneficiar o aderente. Aqui no caso, foi produzido um termo de rescisão de contrato pelo empregador, e nesse termo teve 2 datas de recebimento das verbas que encerram o contrato de trabalho, sendo que essas duas datas conflitaram. E, no caso, o juiz deve ter decidido pela data mais recente, que no caso é que beneficiaria o empregado. Sempre assim como eu falei, tem ali um conflito, tem ali uma dúvida, vai ser aplicado o princípio do indúbio pro operário, vai ser beneficiado o empregado. Princípio da irrenunciabilidade, indisponibilidade de direitos trabalhistas. Vocês já estão cansados de saber e já deu para entender que os direitos trabalhistas são para garantir ali uma igualdade entre as partes. E o princípio da indisponibilidade de direitos vai dizer que você não pode abdicar dos direitos trabalhistas de forma nenhuma. Ou seja, esses direitos são os direitos que estão elencados no artigo 7º, que vocês vão estudar agora na unidade 2. Vocês não podem renunciar de direitos de forma alguma. Basicamente o que é? Vamos supor, eu sou empregado, eu chego ali e renuncio do meu direito de férias. Ah, não quero ter férias não. Bota aí o contrato para rodar. Quantos anos eu passar aí, eu não quero férias. Você não pode, entendeu? De forma nenhuma. Você precisa ali ter as suas férias, que são ali as permitidas dentro do nosso período do contrato de trabalho, período mínimo. Então você não vai poder renunciar delas de forma nenhuma. Assim como você não pode renunciar de salário, assim como você não pode renunciar de 13º, você vai ter que ter os seus direitos trabalhistas garantidos. Até porque pessoas morreram, tivemos escravidão e a gente teve muito, muito trabalho para poder a gente ter o mínimo que a gente tem hoje. Então não seria justo uma pessoa chegar simplesmente e abdicar ali dos seus direitos. Um exemplo que eu coloquei, se o empregado, ao ser contratado, firma um documento aceitando perceber como remuneração quantia inferior ao salário mínimo.
O referido ajuste não produzirá qualquer efeito em face do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, mesmo que aquela tenha sido a real intenção do operário. Essa função também, pessoal, esse princípio também é para garantir ali que o empregado não seja enganado. Basicamente, a gente pode ter ali um empregador que redige um contrato de trabalho que você assine, sem ler, por exemplo, que você concorde com algo que vai lhe prejudicar. E, tecnicamente, se não tivesse esse princípio, quando você assinasse o livro, você estava concordando, mesmo que lhe prejudicasse, mesmo que você não soubesse. Então, esse princípio está aí para garantir também essa seguridade por parte do empregado. Algo que não tem aquela certa cautela de ler o contrato, de ver se realmente está dentro de cláusulas que estão legais, e ele, ou mesmo que seja real intenção, como eu falei, mesmo que eu chegue lá e abdicar, não quero férias, concordei. Não posso. Eu não posso abdicar de um direito meu adquirido. O princípio da continuidade da relação de emprego. Basicamente, é o princípio que visa que a relação de emprego ela deve ser, via de regra, ter ali a sua continuidade. Basicamente, ela não deve ter um interesse já terminal. A gente vai ver futuramente, vocês vão ver lá para a unidade 5, que a gente tem tipos de contratos temporários. Contrato temporário, a gente tem um contrato por tempo determinado. Vocês verão que ele é um contrato que tem começo, meio e fim. Mas esse não é o contrato que via de regra. O contrato via de regra é sim por tempo indeterminado. Aquele contrato que ele não tem um tempo para se encerrar. E o princípio da continuidade da relação de emprego, ele realmente visa uma refrisagem sobre isso. Ou seja, os contratos, por via de regra, devem ser por tempo indeterminado. E aí, nas exceções que são previstas pela CLT, pelo contrato de lei temporária, são as exceções. Ou seja, tem ali a regra, tem as exceções. E, por fim, aliás, a súmula 212 do TST refrisa esse ponto, que o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negadas as prestações de serviço e o desimpedimento é do empregador, pois o princípio da constância da relação de emprego constitui a presunção favorável ao empregado. Aqui é basicamente, pessoal, para garantir que o ônus da prova ele é do empregador. Ele que vai ter que provar ali porque o seu contrato de trabalho foi encerrado, sendo por justa ou sem justa causa. No caso, sem justa causa, ele não precisa provar, né? Porque ele é garantia do empregador, ele pode duvidar para fora quando ele bem entender. Mas quando for justa causa, ele precisa provar por que você foi botado para fora. Então, a obrigação de provar é integralmente do empregador. E, por fim, o princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade, ele diz que a realidade dos fatos predomina sobre simples provas documentais. Basicamente é como você tem ali uma prova documental, um pouco estável, algo não tão concreto, e você tem ali algo que é real. Tem ali uma testemunha, por exemplo, algo que eventualmente venha comprovar o que de fato ocorria. Então será frisado, será valorizado a primazia da realidade. A realidade irá se opor à prova documental. Deste modo, quando a realidade se mostra contraditória aos fatos documentados, tornam-se nulos de pleno direito os atos que infringam a legislação trabalhista. E no nosso artigo 9 da CLT, frisa que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceitos contidos na presente consolidação. Basicamente, refrisa aí que atos que visam fraudar ou desvirtuar direitos trabalhistas não serão válidos perante o nosso ordenamento. E a gente termina por aqui, pessoal. A gente abordou aí todos os princípios, abordou as nossas fontes, e por hora é isso. Nosso próximo JET, a gente vai começar a unidade 2. Vocês já estão ali na parte 2, se eu não me engano. Então a gente vai ter um longo caminho aí para poder a gente acompanhar essa unidade. Então, a gente finaliza por aqui. Eu vou disponibilizar o link da presença na descrição, já que como foi gravado, não teve o GED simultâneo, não se torna justo para vocês terem que redigir aí um resumo. Então, eu estarei anexando o link da presença e vocês aí terão a presença computada. Valeu, pessoal. Até breve.